Na última aula falamos acerca de uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. A descoberta desses manuscritos desconstruiu muitos argumentos dos céticos que tentavam desacreditar o texto bíblico, principalmente o Antigo Testamento. Nessa aula veremos como os achados arqueológicos comprovam a existência de personagens, lugares e a realidade da crucificação de Jesus. É uma verdadeira escolha de Sofia fazer a opção por alguns achados em detrimento das milhares de descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade do Novo Testamento. Imagine a emoção de retirar do solo um fragmento antigo de pedra ou cerâmica e encontrar uma inscrição mencionando alguém anteriormente conhecido apenas das Escrituras e cuja existência foi questionada pelos críticos da Bíblia. Imagine como seria descobrir um lugar ou construção mencionados nos Evangelhos que Jesus e os discípulos realmente visitaram. Você pode imaginar descobrir algo que está oculto há 2000 anos? Essas coisas realmente acontecem. A evidência da arqueologia pode nos ajudar a interpretar certos textos bíblicos, bem como fornecer uma maneira independente de verificar a confiabilidade histórica da Bíblia. Esse pequeno fragmento está bem ampliado, mas ele é aproximadamente do tamanho de uma unha. É o provável selo do profeta Isaías. Foi encontrado no mesmo lugar onde foi encontrado o selo do rei Ezequias, e eles são contemporâneos. A falta de apenas uma letra ainda dificulta a identificação, por isso nós falamos que é o provável selo do profeta Isaías. Aqui nós temos alguns detalhes do campo arqueológico, um sítio sendo escavado acima à direita e peças que foram encontradas. É um verdadeiro quebra-cabeça, onde tentamos reconstruir a história a partir de fragmentos. Um pedaço de argila, um caco de telha, uma lamparina antiga pode mudar uma história. Críticos do cristianismo continuam a argumentar contra a confiabilidade do registro do Novo Testamento. Mas, na verdade, cada novo achado arqueológico está do lado das Escrituras e não dos céticos. O que o falecido arqueólogo bíblico Nelson Guelec escreveu em 1959 permanece verdadeiro. Ele disse: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais desconstruiu uma referência bíblica. E dezenas de achados arqueológicos que confirmam em um esboço claro ou detalhes exatos declarações históricas na Bíblia. Nas palavras de outro arqueólogo, Joseph Free, o campo arqueológico confirmou inúmeras passagens que foram rejeitadas pelos críticos como não históricas ou contrárias aos fatos conhecidos. Como com qualquer testemunha, quanto mais o seu testemunho possa ser testado, maior é a nossa confiança nessa fonte. Para ilustrar a contribuição da arqueologia à nossa confiança na Bíblia, vamos apresentar algumas das descobertas relacionadas ao Novo Testamento. Começamos com uma fábrica de jarras e utensílios de pedra. Vamos ver um texto bíblico. Por séculos,
mas principalmente depois do Iluminismo, a Bíblia passou a ser alvo de ataques na tentativa de desacreditá-la. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Há informações nos textos neotestamentários que foram usadas como armas pela crítica textual para classificá-los como invencionice dos autores bíblicos pelo fato de não constar nos escritos clássicos ou registros administrativos da época. O Evangelho de João cita que o primeiro milagre de Jesus se deu em uma festa de casamento, quando ele transformou a água que estava em talhas, jarros, de pedra, em vinho. João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-salas. Eles o fizeram. Quando o mestre-salas provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Considerando que todos os vasos encontrados pela arqueologia eram de barro ou metais, cobre, bronze e ouro, a narrativa de João não tem fundamento histórico verificável. Ou João estava certo, ou a Bíblia não tem nenhum valor histórico. Arqueólogos que trabalham na Galileia descobriram uma antiga fábrica de objetos de pedra com mais de 2.000 anos. Devido à sua localização, os especialistas acreditam que trata-se do local onde foram fabricadas as jarras usadas no casamento em que Jesus transformou água em vinho. Uma caverna de pedra feita por mãos humanas foi descoberta recentemente entre Nazaré e a vila de Caná, afirmou a arqueóloga Amanda Borchel-Dan. Vemos aqui detalhes dessa caverna em que foram encontradas as peças, a localização no mapa, e aqui algumas talhas de pedras também encontradas. O que é surpreendente nesta escavação é a descoberta de uma oficina de grès, um material feito a partir de argila, de grão fino, plástica, sedimentária e refratária, se aproximando da cerâmica por suportar altas temperaturas. O arqueólogo
Jonathan Adler e a sua equipe encontraram fragmentos de canecas e tigelas, juntamente com milhares de núcleos de giz descartados no processo de esvaziar os vasos com um torno. Vemos na mão do arqueólogo uma dessas peças para tornear um pequeno jarro. Eles são típicos de um período desde a segunda metade do primeiro século a.C. até o meio do primeiro século depois de Cristo. Os judeus desse período usavam uma louça de barro vitrificada por razões de observância religiosa. O quarto Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11, menciona a festa de casamento na qual Jesus realizou seu primeiro milagre e também detalha 6 grandes vasos de água de pedra que foram usados para ritos de purificação. João cita este fato, trazendo o detalhe de que eram vasos ou jarros de pedra. Daí a crítica dizer que João estava errado. Nenhum vaso desse tipo tinha sido encontrado até que se encontrou a fábrica de jarros de pedra. O arqueólogo Jonathan Adler sugeriu que esses frascos de pedra teriam sido produzidos em algum lugar da área. O que é fascinante aqui é que pela primeira vez temos provas físicas da produção de vasos de pedra aqui na Galileia, disse ele. Vemos aqui na mão do arqueólogo formas para a produção do material, vasilhames de pedras. À nossa direita, acima, alguns vasos encontrados e o detalhe abaixo à direita de mais formas para tornear os vasos. O tanque de Siloé é uma outra descoberta que traz luz ao Novo Testamento e vem desmistificar a crítica, desfazer todos aqueles argumentos que procuravam desacreditar a palavra de Deus. Em João, no capítulo 9, lemos a história de Jesus curando um homem que nasceu cego. Jesus cospe no chão, faz um pouco de lama e coloca nos olhos do cego. Ele então instrui o cego a se lavar no tanque de Siloé e o cego obedece e é curado. Críticos das Escrituras frequentemente assumem que o Evangelho de João contém relatos fictícios das ações de Jesus. A existência do tanque de Siloé e a exatidão do relato bíblico contradizem a visão de que tais histórias eram invenções posteriores. No terceiro século depois de Cristo, uma igreja foi construída sobre uma piscina anexa ao túnel de água de Ezequias, em Jerusalém, para comemorar a cura do cego relatada no Evangelho de João. Essa abertura que nós estamos vendo na imagem, e vemos a água, ela sai do túnel de Ezequias, construído mais ou menos no século VII ou VIII a.C., e neste lugar, durante muito tempo acreditava ser o tanque de Siloé. De fato, ele sai do tanque de Siloé. Construiu-se aqui uma igreja no terceiro século. Até recentemente acreditava-se que este fosse o tanque de Siloé. Em 2004, durante obras de saneamento, os engenheiros tropeçaram nos degraus de uma piscina ritual do primeiro século,
perto da boca do túnel de Ezequias. Vemos aqui no detalhe da imagem o arqueólogo Eli Shukron. Ele tem trabalhado por mais de 20 anos ali no Monte do Templo. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo e conhecer o trabalho numa área que não há acesso de turistas. Ele descobriu o primeiro altar monoteísta, que ele acredita ser o altar de Melquisedeque. E no detalhe aqui nós temos uma pequena imagem que o Dr. Rodrigo Silva está segurando. Esta imagem é de um sinete da orla do sumo sacerdote, que também ele encontrou nas escavações. É de ouro e até hoje o seu barulho é sentido, pode-se ouvir. Foi uma descoberta provavelmente por ocasião da fuga de sacerdotes com a destruição do templo no ano 70 pelos romanos. E também o Dr. Eli Shukron, o arqueólogo, ele é responsável pelas escavações no chamado Tanque de Siloé. No verão de 2005, os arqueólogos disseram que era, sem dúvida, a piscina perdida de Siloé. Mark Robert relata que no gesso dessa piscina foram encontradas moedas que estabelecem a data da piscina para os anos antes e depois de Jesus. Vemos aqui um detalhe da piscina ou do tanque de Siloé. Devido às várias guerras, destruições e até mesmo terremotos, tudo isso aqui foi coberto, e essa descoberta foi quase que por acaso. Aí entra uma equipe de arqueólogos para trabalhar. Vocês podem ver que apenas uma parte está descoberta. A outra, onde tem terra, é um terreno de uma igreja católica que não se permite escavar mais para lá, porque o tanque era muito grande e provavelmente escavando chegaria à sua dimensão da época de Jesus. Vamos ver por um outro ângulo. Há pouca dúvida de que esse é de fato o reservatório de Siloé para o qual Jesus enviou o cego em João capítulo 9. Nós estamos olhando agora a partir de um outro ângulo. As escadarias são ainda as escadarias do período original e podemos ver o piso também original, que seria o fundo da piscina e que estava coberto com um gesso, onde Mark Robert diz que moedas foram encontradas ali, e essas moedas datam de um período anterior e posterior a Jesus. Agora vemos uma reprodução cinematográfica acerca do tanque de Betesda, do tanque de Siloé, como se era imaginado na época de Jesus. Aqui nós temos detalhes. Quando o rei Ezequias ele construiu um túnel para trazer água até a piscina de Siloé, ele estava protegendo a população de Jerusalém. Isso se deu mais ou menos no ano 750 a.C., da fonte de Gihon. A fonte de Gihon, ou Gion, como alguns dizem, ficava fora dos muros de Jerusalém e era protegida. Há dois túneis, conhecido como o túnel cananeu, muito mais antigo, bem antes do povo de Israel dominar a terra de Canaã. Esse túnel era uma forma de chegar até a fonte de Gihon sem ser atacado pelos inimigos. Muito mais tarde, o rei Ezequias ele resolveu fechar a fonte de Gihon com muralhas e criar um túnel, mas agora para trazer água dessa fonte de Gihon, que era essencial, até uma piscina ainda dentro das muralhas de Jerusalém. Nós fizemos uma incursão nesses 550 metros aproximadamente. É totalmente escuro. A água está correndo até hoje. O que nós vemos aqui, eu já disse anteriormente, não é a piscina de Siloé, mas a continuidade para chegar à piscina de Siloé, que está mais baixo. A água vai correr para encher a piscina de Siloé. Vamos ver aqui os detalhes. Esta é a Jerusalém, ou a Jebus, na época de Davi, antes de ser conquistada. Aquela construção externa aos muros
é onde fica a fonte de Gihon. Até hoje a fonte de Gihon está ali. Claro que a configuração do terreno, a forma como nós olhamos hoje mudou muito. Aqui nós vemos uma mudança completa. Esse pontilhado azul é por baixo da terra. Duas equipes, uma começa a escavar a partir da piscina de Siloé e a outra a partir da fonte de Gihon, e vão fazendo curvas. É interessante como eles conseguiram alcançar uma outra equipe e a água pôde correr da fonte de Gihon ou de Gion até a piscina de Siloé. Vemos aqui um outro detalhe da Jerusalém. A Jerusalém da época de Davi era muito pequena. Já esse mapa à direita, aonde nós temos aqui circundado as muralhas mais escuras, é da época de Salomão. Já essas muralhas, onde temos o muro sul atual, a porta de Jafa, a porta de Damasco, já é do período neotestamentário. Mais uma vez aqui o detalhe do túnel de Ezequias. Aqui nós vemos uma reprodução lá no Museu Bíblico de Jerusalém. É uma cidade de Jerusalém construída a partir das informações históricas, geográficas e arqueológicas, como era a posição de cada rua e até mesmo aqui da fonte do tanque de Siloé. Mais uma vez um detalhe da saída do túnel de Ezequias. Nosso grupo saindo também do túnel de Ezequias. O fotógrafo nesse momento é o Dr. Rodrigo Silva. Escondida sob toneladas de pedras, uma outra Jerusalém. Nos subterrâneos da cidade, o tanque que hoje chama a atenção pela alegria das crianças marcou a história de uma outra forma. Nós estamos entrando agora na Cidade Santa para contar um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a cura do cego. Nós estamos entrando agora num túnel construído 4.000 anos atrás, e é através dele que nós vamos chegar na fonte de Siloé. Esse túnel foi descoberto no século XIX por um arqueólogo inglês, e foi uma grande descoberta, porque só assim a gente pode chegar próximo à fonte e exatamente no local, no tanque de Siloé, onde aconteceu o milagre. Não estamos sozinhos. As passagens subterrâneas e milenares atraem milhares de fiéis. Este local é visitado por religiosos do mundo todo. Neste momento tem um grupo de judeus aqui. E o curioso é que os grupos de judeus andam com seguranças armados. Vejam só. A travessia fica mais difícil. O túnel tem mais de 500 metros de comprimento e a água pode chegar até a cintura. Em alguns locais, em alguns pontos do túnel, a gente tem que ir agachado. Eu tenho 1,76 m de altura, não consigo ficar em pé. Nós vamos agora apagar a luz da câmera para vocês terem uma ideia de como é que apaga. Ó, eu só estou com a minha lanterninha, com a pequena lanterninha. Agora eu vou apagar a lanterninha também. Brilho total. Após a dura e escura caminhada, começamos a ver a luz natural. Vamos conhecer agora o tanque de Siloé, o local do milagre.
Antes de chegarmos ao tanque, presenciamos uma cena diferente. Uma pequena piscina com água que vem pelo túnel faz a alegria da criançada. Ao lado, nessa porta, tem um aviso que é proibido entrar, que é uma propriedade privada. Mas o dono da casa, nós vamos conhecê-lo agora. Ele permitiu a nossa entrada. Ele é muçulmano, ele é árabe, muçulmano. Ele nasceu e vive aqui. Olá, Ismael! Tá bem? Ele nasceu aqui. É uma casa bem simples, a casa que ele mora. Aqui está a casa. Barreira de uva na frente, um local fresquinho, agradável. E o tanque de Siloé está logo ali, ó. Logo ali. Agora a gente fica imaginando quantas pessoas, milhões de pessoas do mundo, dariam tudo para estar aqui. Ele vive ao lado do tanque. Ismael trabalha com arqueologia, mas sua casa não tem qualquer luxo. Um pequeno aposento faz as vezes de quarto, sala e cozinha. Em compensação, o quintal é bem grande e valioso. Ah, são moedas da época de Jesus? Ele diz que sim, mas para Ismael o mais importante é viver todos os dias num lugar tão sagrado. A perseverança deste arqueólogo amador vai nos permitir mostrar com exclusividade um achado recente, datado deste ano mesmo, 2009, e nunca antes visto na televisão brasileira. Eles encontraram, vejam aqui, uma escadaria, uma grande escadaria aqui. Vejam. Ismael, essa escadaria vai até onde? Ele explica que essa escadaria liga o tanque de Siloé ao grande templo. Durante as festas judaicas, as pessoas que vinham rezar eram obrigadas a se lavar antes. Depois, subiam exatamente por aqui, por esta escada. Vocês podem ter certeza, por esses degraus, caminhando, como nós estamos caminhando agora, com certeza passou Jesus. Ele também pisou nessas mesmas pedras onde nós estamos pisando agora. É chegada a hora. Vamos ao encontro do tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi descoberto pelos arqueólogos em 2004. Essa parte, esse cantinho do tanque já foi escavado. E é esse pedacinho original que nós vamos ver agora. Nestas pedras, Jesus deixou todos novamente assombrados pela realização de mais um ato sobrenatural. Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém e por onde Jesus passava, muitas pessoas o seguiam. De repente, ele vê um cego. Os discípulos perguntam a Jesus se aquele homem havia pecado ou se os pais do cego haviam pecado. Jesus responde que não. Pega uma porção de terra, um punhado de terra, cospe, com a saliva forma um lodo, coloca o lodo nos olhos do cego e diz que ele se lave no tanque de Siloé. O cego vai até o tanque de Siloé, se lava e, milagrosamente, ele passa a enxergar. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. O Departamento Israelense de Antiguidades é o responsável pela descoberta do tanque de Siloé. Eli Shukurum é um dos mais renomados arqueólogos do país. Estava lá.
Ele conta que em 2004, durante a construção de uma tubulação de água, a escavadeira começou a retirar terra e encontrou um piso de pedras. A escavação mudou de objetivo. Estudos e testes comprovariam: os trabalhadores estavam diante de um dos mais importantes achados dos últimos tempos. O tanque onde o cego voltou a enxergar. Enquanto os historiadores trabalham, as crianças cantam. Um clima de paz em outro cenário sagrado para os cristãos. Pôncio Pilatos é um personagem real ou uma ficção? Em Lucas, no capítulo 3, versículos 1 e 2, vemos referência a 8 figuras históricas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe da região da Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Nós temos 8 personagens históricos, sem contar o Zacarias, porque no Novo Testamento nós vamos ver a partir de João, mas a figura que nos chama a atenção aqui e que durante séculos e séculos foi motivo de dúvidas da sua existência é Pôncio Pilatos. Não muito tempo atrás, alguns estudiosos questionavam a existência de Pôncio Pilatos e tentavam colocar em xeque a credibilidade histórica da Bíblia. Pôncio Pilatos foi o 5º governador da Judéia romana. Foi sob o governo de Pilatos que Jesus foi crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 2, nos diz: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Manietaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério em 26 d.C. e retirado do cargo por Vitério, governador romano da Síria, em 37 d.C., depois de matar alguns samaritanos no Monte Gerizim. Quais são as evidências arqueológicas que comprovam a existência de Pilatos? Pilatos é mencionado pelos historiadores Flávio Joséfo, Filo de Alexandria e Tácitos. Foram encontradas moedas cunhadas durante o seu governo. Em 1961 foi encontrada em escavações na Cesareia Marítima uma pedra dedicatória que confirma a existência de Pilatos. Alguns citam o ano de 1962, mas a precisão é o ano de 1961. Um anel com a inscrição de Pilatos foi descoberto em 1969 no Heródio, palácio que serviu de fortaleza para Herodes o Grande. Há também aqueles que citam o ano de 1968, mas o anel foi encontrado em 1969. Testemunho externo. Além dos evangelhos, vários historiadores pagãos da época também escreveram sobre o procurador romano. Cornélio Tácito, historiador romano do século I, mencionou Pilatos em um dos seus escritos. Ele diz: imputou os cristãos que tomam o nome de Cristo, o qual, durante o reinado de Tibério, havia sido condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Também falou sobre ele Flávio Joséfo, historiador que participou na Guerra dos Judeus entre os anos 66 e 70.
No ano 93, no século I, escreveu o seguinte: naquele tempo apareceu Jesus, homem excepcional, se é que podemos chamá-lo de homem, pois realizou milagres incríveis. Tanto entre os judeus como entre os gregos, havia muitos discípulos que o seguiam. Devido à denúncia dos líderes do povo, Pilatos o condenou ao suplício da cruz. Mas isso não impediu que os seus discípulos continuassem amando-o como antes. Depois de 3 dias da sua morte, apareceu vivo. É claro que essa informação de Flávio Joséfos, ela ainda participa de debates. Há debates pró e contra se Flávio Joséfos realmente citou Jesus neste texto. Filo de Alexandria, contemporâneo de Jesus, descreveu Pilatos como uma pessoa cruel e caracterizada pela sua venalidade, violência, furtos, assaltos, pelo seu comportamento abusivo, suas frequentes execuções de presos que não haviam sido julgados e sua ferocidade sem limite. Aqui nós vemos à direita Filo de Alexandria. Nasceu no ano 15 a.C. e morreu no ano 49 depois de Cristo. A inscrição em Cesareia Marítima. Em 1961, os arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova descobriram em Cesareia Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária, na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. Vemos aqui atrás o detalhe do anfiteatro, do teatro romano em Cesareia, construído na época de Herodes o Grande. Aqui foi encontrado a pedra com a inscrição falando sobre Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel, lá em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do teatro de Cesareia. A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Nós vemos com mais clareza Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, e Tibério. Com menos detalhes, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra de Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 depois de Cristo e também com o Novo Testamento. A imagem de Tibérius Cláudius Nero Kaiser. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, em seu evangelho, referiu-se a Pilatos como governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. O anel de Pilatos. Um anel encontrado em Israel pode ter uma importância maior do que se imaginava. Especialistas sugerem que o adorno pertencia a Pôncio Pilatos, o governante romano que ordenou a crucificação de Jesus, segundo a Bíblia. A peça havia sido descoberta em 1969 durante escavações na antiga fortaleza do rei Herodes, no deserto da Judéia. Os arqueólogos acreditam que a peça seja um anel de selar usado para carimbar documentos oficiais. Aqui nós temos detalhes. À nossa direita, acima do Heródion, foi uma fortaleza que Herodes construiu. Ele era um exímio construtor. Ele desfez um monte para fazer outro monte.
Na parte de baixo temos detalhes de como seria essa fortaleza, bem no meio do deserto, próximo de Jerusalém, de Belém. E à nossa esquerda, na imagem maior, vemos as ruínas do Heródio, onde foram encontradas muitas peças. É uma visita impressionante como ele conseguiu construir tamanho edifício no meio do deserto. Como o nome Pilatos é bastante incomum, acredita-se que o objeto pertencia ao governante da Judéia citado no Novo Testamento. Vemos aqui o objeto, o anel original e uma transcrição ao lado. Pilatos. Um anel de 2000 anos pode ser uma prova material de que as histórias contadas nos evangelhos e os personagens que aparecem nelas existiram de verdade. O anel tem uma inscrição que foi decifrada por pesquisadores de Israel. E essa inscrição liga o anel a um personagem muito importante na vida e na morte de Jesus Cristo. Ninguém dava grande coisa por ele. O anel do tempo de Cristo foi achado em 1968, neste importante sítio arqueológico de Israel, a fortaleza de Herodium, mas passou anos esquecido. Até que, recentemente, uma equipe da Universidade Hebraica decidiu decifrar o que estava escrito. Um dos pesquisadores explicou para a correspondente Daniela Kresh. É um anel de bronze com um jarro desenhado. Os cientistas limparam o anel. Usaram técnicas avançadas de fotografia para realçar as letras. E o que foi aparecendo em grego é a inscrição de Pilatos. Ele mesmo, o Pilatos da Bíblia. Pilatos não era um nome comum na época. Então existe uma grande chance de o anel ter sido dele próprio. Ou de alguém que usava o anel com o nome dele, como uma espécie de carimbo oficial. Na época em que Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos era o prefeito romano da Judéia. Esse território atualmente faz parte de Israel, mas naquele tempo era só um pedaço do gigantesco Império de Roma. No governo de Pilatos, Jesus foi condenado. Por isso a descoberta do anel é tão importante. Essa é uma evidência histórica material da existência de Jesus. Na medida que os evangelhos falam da importância de Pilatos no processo que culmina na morte de Jesus, então, de forma indireta, se pode falar que Jesus efetivamente existiu. Voltando um pouco no tempo, uma outra descoberta arqueológica também tem a ver com Pilatos. Aconteceu em Israel, em 1962. Eles encontram uma pedra com uma inscrição, né? Pilatos, prefeito. Cada dia mais, descobertas arqueológicas vão reforçando o que dizem os evangelhos, os livros da vida de Jesus. Isso é importante porque estudiosos mais desconfiados sempre puseram em dúvida algumas passagens. Por exemplo, o fato de Jesus ter sido primeiro crucificado e depois enterrado. Esse não seria o processo normal para um pregador popular como ele. A regra era deixar o corpo na cruz, 4 dias depois, né, se as aves não comeram o suficiente, aquele corpo cai e os cães terminam de fazer o serviço. Então, não há enterramentos. Mas por que então os evangelhos dizem que Pilatos autorizou o enterro de Jesus? Entra em cena a ciência. Uma ossada encontrada numa caixa de madeira, também em Israel, pode trazer uma explicação. Madeira, calcanhar e o prego, né, mostrando possíveis sinais de que ali estava alguém que foi crucificado e que conheceu o enterramento.
Claro, não era Jesus, mas alguém que teve o mesmo destino. Crucificação seguida de enterro. Mais uma evidência material, ainda que indireta, dando força às histórias do Evangelho. E é bom lembrar que entre essas relíquias comprovadas não está o Santo Sudário, o manto que teria envolvido o corpo de Jesus depois da crucificação, no século I. O Santo Sudário, na verdade, é uma relíquia medieval. Ela não tem nenhuma relação, nada de concreto com o século I. Objetos de uso pessoal, inscrições em pedras, grandes sítios arqueológicos, tudo isso é o que a ciência tem a dizer sobre a época em que Jesus viveu. Mas e para os cristãos, para as pessoas de fé? Faz alguma diferença que existam provas concretas de que Jesus existiu? Para este padre jesuíta, sim. Absolutamente, me interessa muitíssimo. Essas descobertas, elas nos ajudam a compreender melhor os textos que nós cristãos consideramos como sagrados. O pastor presbiteriano segue a mesma linha. A arqueologia vai mostrando essas coisas aparecendo, Jesus, personagens bíblicos, situações e costumes, até que se chegou à conclusão de que a história bíblica tem, de fato, o seu lugar e que esses elementos estão aí para corroborá-la na mente, na concepção das pessoas. O professor Chevitarese, da UFRJ, cita mais uma descoberta arqueológica ligada aos evangelhos. Caifás era um dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, de onde Jesus, segundo a tradição, expulsou os vendilhões. Caifás é alguém extremamente importante e hoje nós temos evidências materiais da sua existência. Isso porque há 26 anos foi descoberto um baú de ossos com o nome de Caifás inscrito no idioma aramaico. Ao descobrir estes nomes, essa história ela recebe o respaldo que estava sendo negado a ela como material histórico confiável. Existem também os relatos históricos, como os de Flávio Joséfo, historiador do século I, que cita Jesus em seu livro sobre a história do povo judaico. Por exemplo, em dizer que Jesus era um sábio, que ele foi crucificado e condenado à cruz por Pôncio Pilatos. Dos tempos de Flávio Joséfo até hoje, a visão que temos de Jesus foi mudando. Ao longo dessa reportagem, você viu muitas cenas de Jesus em filmes, mas essa é uma representação recente do Cristo. O historiador Chevitarese tem tatuada uma outra imagem de Jesus. É do início do cristianismo, encontrada nas catacumbas de Roma. Retrata uma passagem do Evangelho de João. É a samaritana, o poço e Jesus. Repara que até o século IV, Jesus é imberbe. Ele não tem barba. Bem diferente do Cristo que conhecemos, que será bem diferente do Cristo que as futuras gerações vão conhecer. Porque novas descobertas vão ser feitas sobre o tempo de Jesus. Novos documentos, novos sítios arqueológicos, novos objetos. O anel com a inscrição de Pôncio Pilatos é só um capítulo dessa aventura de ciência e de fé. Um condenado à morte na cruz. Tem-se especulado, especialmente pelo estudioso, cético e autor John Dominic Grossan, que o cadáver crucificado de Jesus teria sido comido por cães, seja como pendurado na cruz ou depois de ter sido enterrado em uma cova rasa reservada a criminosos executados. Para o John Dominic Grossan, alguém que era condenado à pena capital, crucificado, não poderia ter um sepultamento digno, honrado. Mas uma descoberta em Givat Mivitar,
um bairro judeu no nordeste de Jerusalém, prova que uma vítima de crucificação poderia receber um sepultamento judaico adequado e honrado. A história começa em 1968, quando a construção de empreiteiros inesperadamente descobriu um antigo cemitério contendo cerca de 35 corpos. Aqui é uma entrada de um cemitério ou de uma sepultura judaico da época anterior ao primeiro século e durante o primeiro século da era cristã. Um túmulo continha os ossos de 2 gerações de uma família que viveu no século antes da época de Jesus. Esse aqui é o detalhe do interior de um túmulo. À esquerda nós vemos 2 nichos inferiores e vemos uma pequena mesa onde o corpo era colocado, o corpo era preparado e então deixado ali por 1 ano. Depois de 1 ano, os familiares vinham para fazer o sepultamento. Colocava-se os ossos dentro de um ossuário e depositava nesses nichos que nós vemos também aqui à direita. Por isso, 35 corpos foram encontrados numa sepultura de uma família do século I, ou talvez um pouquinho antes do século I. Um membro dessa família era Yohanan, que tinha entre 24 e 28 anos quando morreu. Ele havia sido crucificado. Nós não temos nenhuma evidência das crucificações romanas, nenhum detalhe, ou melhor, não tinha até encontrar este túmulo. Seus ossos foram descobertos em um ossuário de calcário de 46 centímetros de comprimento. É uma caixa feita de pedra calcária, que é fácil de escavar, e quando, depois de 1 ano, que a pessoa foi colocada no sepulcro, os familiares vêm para fazer o sepultamento. Daí dá para a gente entender que Jesus nunca foi sepultado, ele foi colocado no sepulcro, porque o sepultamento só poderia acontecer 1 ano depois. Podemos também entender um texto bíblico quando um jovem procura Jesus e diz que gostaria de segui-lo, mas havia um detalhe: ele precisava primeiro sepultar o seu pai. E Jesus parece ter sido muito duro naquele momento, dizendo: deixe os mortos sepultarem os mortos, você vem e siga-me. Mas quando nós entendemos o contexto histórico, quando nós vemos que a arqueologia nos traz luz sobre isso, na realidade o pai daquele moço, porque podemos pensar que ele era um arrimo de família, tinha que cuidar do pai na sua velhice e até a sua morte, mas o fato é bem diferente. O pai já estava morto. Só estava esperando passar o tempo para recolher os ossos a um ossuário. Ele tinha mais ou menos 46 centímetros de comprimento por causa do fêmur. Cabia-se todos os ossos dentro de um ossuário. Quando se visita o museu bíblico em Jerusalém, se vê muitos ossuários. Não dá tempo na nossa aula de falarmos de todos eles. Existem alguns que são muito importantes, como foi o ossuário de Caifás, que foi encontrado e se encontra no museu. Há a inscrição de que aquele ossuário pertencia a Caifás. Então, quando você tem contato com um objeto que esteve tão próximo de alguém que viveu no mesmo período contemporâneo a Jesus, é impressionante como isso traz luz ao entendimento. Então Jesus não estava sendo duro com aquele jovem. Ele estava dizendo: teu pai já morreu, você vem, siga-me. Mas quando nós olhamos e lemos o texto e tentamos interpretar à luz do Ocidente, nós cometemos muitos equívocos, principalmente por não entendermos a cultura de um povo dentro de um contexto histórico. Vamos a mais alguns detalhes.
Um prego de 18 centímetros foi empurrado através do osso do calcanhar do pé direito. Esta é a evidência de uma crucificação. Como uma pessoa era crucificada. Então encontraram no calcanhar, porque não conseguiram retirar. Se percebermos a ponta do prego, ela provavelmente deve ter tocado no nó mais duro da madeira, então ela entortou e na hora de retirar o crucificado da cruz não conseguia sair, portanto ele foi colocado no túmulo com o prego de 18 centímetros, um cravo de 18 centímetros no seu calcanhar. Fragmentos de madeira de oliveira foram encontrados na ponta da unha, revelando a madeira da cruz sobre a qual esse jovem entre 24 e 28 anos morreu. Esta informação ela trouxe uma luz muito clara sobre como era o tipo de crucificação romana, principalmente no primeiro século. Até hoje, esta é a única descoberta arqueológica dos tempos romanos de uma vítima da crucificação. E isso demonstra que as vítimas da crucificação foram sepultadas exatamente como os relatos dos evangelhos sugerem. E não como o autor que nos diz que os cadáveres eram retirados da cruz depois de apodrecerem, caíam, os cães comiam, o resto era jogado dentro de uma vala comum, um cemitério para os condenados. Não é o caso. O relato de Jesus é que ele foi sepultado como rico na sua morte, foi levado para a sepultura. Aqui nós temos como era a crucificação. Muito diferente do que nós olhamos nas imagens, principalmente imagens da Idade Média, trazendo informações de como era a crucificação. À nossa esquerda, o condenado ficava com os pés nas laterais do stipete, que era a parte central. O patíbulo é a parte transversal, onde estão os braços do condenado, amarrado e muitas vezes pregado por trás. Aqui na nossa direita nós vemos o detalhe do calcanhar preso. A madeira, logo havia um calço também de madeira para que não rasgasse a pele. E no detalhe que nós vimos, e vamos mostrar novamente, essa madeira apodreceu e o que ficou foi o prego e o osso do calcanhar, como testemunho de quase 2000 anos, para que a gente possa saber como era o tipo de crucificação no período romano. Está olhando o detalhe? É o mesmo aqui na imagem do crucificado, como era preso. Inclusive, isso foi feito exatamente baseado naquele prego. A ponta do pé que está preso, ela está amassada. E aqui novamente o detalhe de como o prego amassou, prendendo o calcanhar e, portanto, quando esse cadáver foi tirado da cruz, a madeira foi junto, o pedaço de madeira foi junto. Eles tiveram que serrar a madeira porque não saía. Só que nós encontramos fragmentos, são encontrados fragmentos da madeira, porque ela apodreceu. Afinal de contas, são 2000 anos. Agora quero mostrar um outro detalhe. O que você está vendo aqui são banheiros romanos. As pessoas sentavam-se sobre essas pedras. Isso aqui geralmente estavam em praças. Em Israel nós encontramos em Bet-Shean muitos banheiros, um pouco diferente desses, mas também é uma cidade romana. E aqui por baixo, nessa parte fechada, corria água. E também nessa vala, à frente de onde as pessoas pisavam, também corria água. Eu vou mostrar um outro detalhe encontrado em Pompeia, de como eram esses banheiros coletivos. Banheiros coletivos, as pessoas faziam seu happy hour, conversando uns com os outros.
Às vezes, quando era numa praça de uma grande cidade, havia flautistas por causa da flatulência, do barulho, e também pessoas com incenso para tirar o mau cheiro. Essas tinas no meio aqui do grupo, vocês veem que a água corre tanto à frente quanto corre atrás, e na mão das pessoas que estão utilizando os banheiros há uma espécie de grande cotonete. Dentro desses vasos aqui, a vinagre e mirra, eles lavam esses seus papéis higiênicos ali dentro. E cada soldado romano carregava o seu, levava. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. João, capítulo 19, versículo 29 a 30. O sofrimento de Jesus, a humilhação foi tão grande que nós podemos ver aqui como era o isopo. Essa parte esponjosa era a espécie do papel higiênico que eles embebedavam no vinagre e na mirra para desinfectar, mas ficava cheio de fezes. Agora nós vemos aqui um soldado romano junto à cruz e podemos perceber alguns detalhes. A esponja da latrina corresponde ao papel higiênico. Então, a esponja na mão do soldado. Os romanos levavam essas esponjas em viagens, em um jarro com vinagre e mirra para poderem se limpar após evacuarem. É o detalhe mais abaixo. Foi essa a água que o soldado deu a Jesus. Então não havia ali nenhum sentido de entorpecer ou de anestesiar Jesus para que ele não sentisse dor. A atitude foi de mais e mais humilhação. E ele se tornou pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ao nosso último detalhe sobre a arqueologia como instrumento eficaz no entendimento do Novo Testamento. Aqui, de novo, nós vemos uma urna mortuária, uma caixa feita de pedra, que foi encontrada não tem muito tempo. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, foi martirizado em 62 depois de Cristo. Um ossuário de meados do século I, descoberto em 2002, traz essa inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Yaakov bar Yosef, Akuil de Yeshua. O ossuário provocou polêmica, já que a inscrição era originalmente suspeita de falsificação. No entanto, dois eminentes paleógrafos confirmaram sua autenticidade. Esse debate foi parar na justiça, levou 10 anos, até que se confirmasse que o ossuário era de Tiago, irmão de Jesus. Então, nós estamos muito próximos de uma realidade de que o texto bíblico que fala de Tiago e o liga a Jesus é um documento histórico que comprova a autenticidade de um momento na história, de fatos ligados à nossa fé. Estudioso do Novo Testamento, Benny Winterington, ele afirma o seguinte: se, como parece provável, o ossuário encontrado nas proximidades de Jerusalém e datado de cerca de 63 depois de Cristo, é de fato a urna funerária de Tiago, o irmão de Jesus, essa inscrição
é a evidência extra-bíblica mais importante da sua espécie. Então nós temos aqui um elo de ligação com o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, em quem nós cremos. Esse aqui é um detalhe da inscrição que estava no ossuário. Tiago, Jacob, filho de José, irmão de Jesus, de Yeshua. Nós temos esse texto em aramaico. Então, que chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Espero ter despertado em você o interesse pela arqueologia bíblica como ferramenta para a compreensão hermenêutica dos textos. Então, nós fizemos uma jornada através da geografia em um período do nosso curso. Depois, entramos nas descobertas arqueológicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Só quero dizer a vocês que são milhares e milhares de descobertas. A cada dia, coisas novas estão vindo à tona. Cada vez mais temos tecnologias que nos ajudam a encontrar objetos, a descobrir lugares que estão subterrâneos, no subsolo, através de equipamentos mais sofisticados. Nessa aula, você aprendeu que as descobertas arqueológicas relacionadas ao primeiro século são de fundamental importância para o estudo do Novo Testamento. Reconheceu que as tentativas dos críticos para desacreditar a Bíblia têm sido frustradas pelas descobertas arqueológicas. Relacionou cada achado arqueológico apresentado com um texto bíblico.